Uma das características mais importantes das ondas sonoras é a frequência. De fato, nós definimos ondas sonoras, ou melhor, nós definimos o som utilizando o conceito de frequência. Vamos então falar um pouco sobre frequências das ondas sonoras. Vamos começar falando de período, porque é um conceito até mais simples de ser entendido. Vamos imaginar uma onda sonora que se repete a intervalos de tempos regulares. Por exemplo, essa onda aqui é uma onda que se repete. Essa onda é periódica. É claro que aqui a gente precisa imaginar que ela continua, né? Porque é claro que se ela não continuar, ela não é uma onda periódica, de forma que ela vai continuar por muito tempo ainda, né? Enfim, esta aqui é apenas um pedaço da onda, de forma que se ela se repete a intervalos de tempos regulares, esse intervalo de tempo de repetição da onda é o período da onda. Ora, definimos então a frequência da onda como sendo o inverso do período, né? É muito importante, né, o caso das ondas harmônicas. Porque no caso das ondas harmônicas monocromáticas, nós temos ondas com apenas uma frequência. Depois nós vamos tentar estabelecer a distinção entre esses dois casos. Mas o fato é que uma onda plana, monocromática, tem apenas uma frequência na composição dessa onda, e é disso que nós vamos falar agora. Como disse antes, a frequência é uma característica das mais importantes para os apreciadores de música, por exemplo. Por quê? Nos idos se falava de uma característica do som conhecida como altura. Na verdade, os músicos ainda utilizam essa notação. Altura do som. E aí, então, falamos de sons graves, de sons agudos, né? Mas, de qualquer maneira, em qualquer dos casos, existe esse conceito de altura. Bom, altura já foi elucidado isto por Hooke, fazendo algumas experiências simples com cordas do violão. Ele identificou a altura com a frequência. Essa é a característica mais importante para a gente, porque através da frequência é que a gente caracteriza os sons. Vamos depois falar, né, de sons complexos, né? Mas vamos começar falando da relevância desse conceito para entendermos os sons musicais. Ora, já faz muito tempo
cerca de 600 anos antes de Cristo, Pitágoras fez uma descoberta absolutamente fantástica. Não é? É claro que só os cientistas, né, dessa área conhecido como neurociências, quem sabe um dia vai conseguir explicar isto, o achado de Pitágoras. O que Pitágoras percebeu é que aqueles sons que nos dão prazer são os sons tais que a relação entre as frequências dos sons, digamos, Ni1 sobre Ni2, é igual ou está para números inteiros, N1 dividido por N2. Aqui está uma grande descoberta, né? A gente só gosta de sons quando eles estão, ou quando suas frequências obedecem a essa relação aqui. E essa relação é conhecida pelos músicos como intervalo. Um dos intervalos mais importantes é quando N2 é igual a 1 e N1 é igual a N2. Ou seja, nesse caso, nós temos que Ni1 é igual a 2 vezes Ni2. Essa relação é muito importante para a música. Para entender os instrumentos musicais e para entender a questão da escala musical. Por quê? Agora nós dizemos que esse som aqui é 1/8 mais alta do que este som aqui. De forma que a cada vez que nós duplicamos a frequência, nós falamos de 1/8. De forma que, se eu considerar 40 Hz, por exemplo, é igual a 2 vezes 20 Hz. Portanto, 40 Hz é 1/8 acima de 20 Hz. Esse é um conceito muito importante na música. Estamos falando aqui só de relações simples entre frequências. Mas Pitágoras fez essa descoberta fantástica. A gente só gosta de sons de tal forma que a relação entre as frequências sejam simples. Dessa forma aqui. Outros sons a gente não gosta. Não é música, pronto. Não é música. Não. A gente gosta mesmo é quando isso aqui acontece. Aliás, existe uma relação mágica para a gente. Essa relação mágica, nós nos agradamos muito de sons cujas frequências estão na relação entre esses números. 4, 5 e 6. Sons com essas frequências que guardam esta relação aqui são sons agradabilíssimos para a gente. Também não é o caso da gente entender, mas o fato é que nós gostamos, né? Então, os sons harmoniosos são os sons tais que as frequências são dadas por esta relação aqui. Às vezes, nós temos instrumentos, aliás, a maioria dos instrumentos funcionam assim, né?
eles produzem um som numa determinada frequência, N1, mas produzem também, essa aqui é a frequência dita fundamental, nós vamos ver isso depois, a frequência fundamental, e produz também sons associados a outras frequências. De forma que, por exemplo, uma outra frequência é 2 vezes N1. Nesse caso, nós chamamos essa frequência de primeiro harmônico. Olha só, é por isso. A gente gosta desses sons aqui. Esses sons são harmônicos, né? Ou seja, veja a relação entre essa frequência e essa é um fator 2. 3, N1, 4, N1, 5, N1. Né? Então, eu tenho o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico, o quarto harmônico e assim por diante. Um instrumento musical, vamos ver depois, né, produz sons de tal maneira que a frequência deles é baseada numa frequência fundamental e uma série de harmônicos. Harmônicos se referem, então, a frequências que têm uma relação muito simples com a frequência do som fundamental, ou do modo fundamental. Então, estamos vendo aqui a relevância, na verdade, do conceito de frequência, né, para música. Músicas que nos agradam, né? Os sons harmônicos, a harmonia, tem a ver com frequência, mas tem a ver com frequência do ponto de vista de relação de frequências. E isso nos remete, né, ao conceito de nota musical, né? Notas musicais. Né? Bom, as notas musicais correspondem a uma forma da gente ordenar os sons a partir do critério da frequência, porque é assim que a gente identifica os sons. De forma que, quando dizemos que a nota é Lá, bom, aí nós temos várias notas Lá. Mas uma delas tem 440 Hz. Veja, essa é uma questão já de convenção. Né? Isso evoluiu muito com o tempo. Como a gente associa uma frequência a uma nota musical. Isso já foi objeto de discussão lá atrás. Lá atrás. Nós vamos escrever aqui a expressão matemática, né, de todas as notas musicais, né, produzidas, ou todos os tons musicais produzidos pelo piano, por exemplo. Né? Porque nós vamos falar de uma escala. Né? De qualquer maneira, o que podemos assegurar, né, é que a nota Lá, uma delas, corresponde à frequência de 440 Hz. Temos uma nota Lá, uma oitava abaixo de 220 Hz. Mas com o tempo, ninguém mais fala em nota Lá associada a 445 Hz. Não, não existe isso. Porque já foi convencionado, acabou-se.
nota Lá corresponde, uma delas corresponde a 440 Hz. Temos nota Lá com 880 Hz. Sim, porque agora estamos falando de uma oitava acima dessa de 440 Hz. Eu estou insistindo muito nessa, porque essa foi realmente escolhida como base para a gente definir as demais notas numa escala conhecida como escala temperada. Mas, de qualquer maneira, o fato é que notas musicais, então, corresponde, na verdade, a uma forma da gente associar frequências, né, a notas. Então, nota é basicamente um som com uma frequência muito bem definida. Muito bem definida. Isso, então, nos remete à questão das escalas musicais, né? Ora, existem várias escalas musicais, né? Várias. O que é uma escala musical? É uma forma da gente dividir uma oitava num certo número de notas. Num certo número de notas. Quantas notas? Bom, questão de gosto. Claro, nós temos muitas escalas. A heptatônica, ou escala natural, nós dividimos uma oitava em 7 notas. Numa oitava colocamos 7 notas. Hepta, é isto, heptatônica, 7 notas. A escala de igual temperamento, nós colocamos aqui a primeira 7 notas. A escala de igual temperamento, nós colocamos 12 notas. 12 notas. Mas existem outras escalas. A hexatônica com 6 notas, temos com 3 notas, e até a monotônica com uma nota só. E podemos também ter escalas baseadas naquelas relações de frequências de Pitágoras. A escala justa, acho que é esse o nome. Então temos várias escalas musicais. É claro que a mais conhecida, todo mundo repete isso aí com a maior facilidade, é esta aqui. A escala natural, ou a heptatônica, né? Esta aqui é simples. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E é claro que o último aqui seria o Dó de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Esta escala aqui, conhecido como escala de igual temperamento, não faz isso. Não é 7. São 12. Porque a gente introduz, além dessas notas, uma nota conhecida como o sustenido dessas notas. De forma que agora a gente pode colocar também, né, o som sustenido de um deles. E temos 5 sustenidos, né? Então são estas 7 e mais 5 sustenidos, que nós representamos assim. Então, a escala utilizada no piano é essa escala de igual temperamento. Onde eu divido uma oitava em, agora, a cada oitava eu tenho 12 notas. As 7 primeiras da escala natural e mais 5 sustenidas. Ora, como é que eu escrevo agora
a frequência de todas as notas, todas, não estou falando de uma, estou falando de todas as notas, nessa escala de igual temperamento. Existe uma fórmula matemática que eu acho realmente muito interessante. A gente toma como base o Lá de frequência 440 Hz, de forma que todas as notas da escala de igual temperamento são dadas por essa expressão aqui. Ni é igual a 2 vezes N sobre 12, é a escala de igual temperamento, N sobre 12, vezes 440 Hz. Olha aí, Lá, esta nota, porque temos mais de um Lá, oitava acima, oitava abaixo, 2 oitavas acima, 2 oitavas abaixo, e assim por exemplo. Temos vários Lá. Esse Lá aqui de 440 Hz é tomado como a base. Então, eu tenho agora, aqui, à medida que eu vario o N, né, é claro que eu posso começar com N igual a 0, né, posso começar agora posso considerar o caso de N igual a 1, né. Por exemplo, no caso de N igual a 1, eu vou obter, né, uma nota Dó, né. Então, e assim por diante, e assim por diante. O fato é que N pode ser negativo também, claro, porque eu preciso agora de notas com frequências menores do que 440 Hz. Mas com essa expressão aqui, né, eu vou obter todas as notas musicais na escala de igual temperamento. Aqui a gente está vendo o que significa este igual temperamento, né?